Os mais velhos, não, os mais velhos não, os mais experientes, conheceram essa música que eu quero começar citando no começo da mensagem dessa noite, na voz de Roberto Carlos. Os mais jovens conheceram e os mais experientes puderam relembrar essa mesma música na voz dos Titãs, que regravaram uma música que talvez o pessoal da nova geração pense, não era a época do rei, Roberto Carlos. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E isso é cantado, nós temos aqui o Dorival, que é o nosso assessor para assuntos de coisas mais da década de 80. Alguém sabe dizer de que ano é essa música? Mais ou menos, assim, sei lá, mais ou menos. Oi? Alguma coisa, o Dorival chutou, alguma coisa 3, tipo, pode ser 23 e pode ser 93. Acontece que há muito tempo a sociedade canta isso, é preciso saber viver. E é verdade, e acho que ninguém em sua consciência negaria isso. A gente precisa saber viver. O problema é que a cultura que canta isso não sabe praticar isso. Nós estamos inseridos numa cultura que não sabe viver, não sabe dar passos em direção à verdadeira sabedoria. Nós estamos inseridos numa cultura que quanto mais se diz avançada, mais atrocidades vai cometendo. E nós estamos diante de situações tão complicadas todos os dias, dia após dia, que a sensação que nós temos é que somos de uma sociedade que tem acesso a muita coisa que a geração anterior não tinha acesso. No entanto, nós não estamos fazendo um bom uso disso. Um dos exemplos é a internet. Eu acho a internet algo fantástico. Muitos aqui se lembram quando a gente ia fazer trabalho, quando o professor dizia assim, vocês vão fazer um trabalho para entregar na semana que vem. E a gente ficava no desespero, porque você ia ter que pesquisar, você ia ter que ir para a biblioteca municipal pesquisar. Aí você chegava lá e falava assim, dona bibliotecária, boa tarde, eu quero fazer um trabalho sobre tal assunto. Ela dizia, você vai na seção tal, pega. Aí tinha aquelas mesas, lembra as mesas? Aí você colocava os livros lá e copiava tudo, mais ou menos ali, porque depois a gente ia passar o resultado da pesquisa onde? No papel ao maço. A gente ia colocar tudo no papel ao maço e aquilo dava um trabalho. Para você pesquisar uma coisa mínima, você demorava horas. Aí você combinava, inclusive, de ir em grupo na biblioteca. Alguém aqui já foi expulso da biblioteca? Nem eu. Bom, aí vem a internet. Caramba, hoje tem Google. Qualquer coisa que você queira pesquisar, isso é espetacular, gente. Porque se eu dissesse aqui, por exemplo, pessoal, alguém sabe tal coisa? Ninguém sabe, vamos dar um Google aí, e em 30 segundos a informação aparece. Eu falei da música, se a gente desse um Google, a gente ia descobrir quem compôs, onde compôs, com que roupa estava vestido, ia ter foto do cara compondo, ia ter tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que muito mais da metade de todos os sites da internet são o quê? Sites pornográficos. Internet é uma coisa espetacular, mas ao mesmo tempo tem sido a derrocada e o problema de uma grande parte da população do mundo inteiro, que está diante de desafios e tentações que simplesmente não tem conseguido resistir. Isso tem acontecido com a nossa geração, tem acontecido com a gente. Veja, uma coisa boa que a gente simplesmente estraga fazendo um péssimo uso disso. Então o ser humano está diante de uma realidade. Sim, nós concordamos que é preciso saber viver, mas a cultura está ensinando isso de uma maneira completamente errada para a gente.
O que a cultura diz que é vida, não é vida, é morte. E nós, cristãos e cristãs, precisamos urgentemente voltar às Escrituras para compreender o que Deus diz na palavra, o que é realmente saber viver. E é por isso que nós temos olhado nesse mês, no mês de novembro, e agora nesse primeiro domingo de dezembro, encerrando essa série, no livro de Eclesiastes, procurando o caminho da verdadeira sabedoria. Sim, é preciso saber viver, e a Bíblia ensina como fazer isso. Há um problema diante dessa história. Muitos cristãos estão abandonando a crença de que, de verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, tem respostas fundamentais e importantes para a nossa caminhada. O texto de hoje é um desses textos. Fala sobre uma época da vida que para muitos ficou distante, para alguns nem tanto, mas é um texto conhecido a partir do capítulo 12, versículo 8 de Eclesiastes, até o capítulo 11, versículo 8, até o capítulo 12. O texto diz exatamente isso que nós vamos ler a partir de agora. Alegre-se, jovem. Então, sim, o texto está falando com todos nós. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar e até onde a sua vista alcançar. Antes da gente continuar, esse cara, ele está simplesmente repetindo um discurso daqueles que é mais velho do que andar para frente. Se você é jovem, o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar a vida. Por quê? Porque se a vida passa rápido, e a vida passa rápido, imagine então a juventude. Imagine então aqueles anos em que a gente tem vigor para fazer as coisas. Eles passam então como um raio, como um relâmpago. Então só sobra uma alternativa para nós diante de tudo isso. Você tem que aproveitar. E aí então o texto diz, seja feliz o seu coração, ou seja, busque a sua felicidade. O importante é ser feliz. Siga por onde o seu coração mandar. Ouça a voz do seu coração. E também vá até onde a sua vista alcança. Se os seus olhos desejam alguma coisa, e você pode alcançar isso com os olhos, lute por isso na sua vida. Porque o importante é ser feliz. E por que o importante é ser feliz? Porque essa fase passa rápido. Esse vai ser um momento muito curto da vida. Poucos anos e de repente você já vai se ver no espelho e começar a notar que o tempo já está fazendo um certo estrago em você. Sim, alegre-se, obedeça o seu coração e confie no que os seus olhos conseguem ver. Não esqueça, no entanto, que esse discurso é o discurso do autor de Eclesiastes, que no começo do livro disse o quê? Tudo na vida é uma grande inutilidade. E terminou o livro dizendo o quê? Tudo na vida é uma grande inutilidade. E se você fizer exatamente o que ele está dizendo para você fazer nessa parte, nessa primeira parte, sabe o que vai acontecer com você? Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Você vai ter a sensação de que você está vivendo, de que você está aproveitando, de que você está curtindo, mas ao mesmo tempo vai ouvir uma voz dizendo no seu coração, besteira, inutilidade, perda de tempo, tudo é uma grande vaidade. E isso tem acontecido com a nossa sociedade, porque no desejo de não envelhecer, e a nossa sociedade hoje luta contra o envelhecimento como se o envelhecimento fosse uma doença que inevitavelmente vai pegar a gente, então é melhor evitar que ela chegue. E no desejo de não envelhecer, a nossa sociedade vai sendo tomada por pessoas que simplesmente não conseguem amadurecer. Se há algo latente na cultura em que nós estamos inseridos, é uma geração de gente que tem 30, 40, 50, 60 anos e não amadureceu. Sabe aquele tipo de gente que vai vivendo e os filhos olham e falam, que vergonha, eu não acredito que o meu pai está fazendo isso. Coisa que ele, quando tinha 13 anos, pensava, eu não vou fazer isso que dá uma vergonha. A gente já falou para nós aqui, o protótipo disso é o tiozão da balada. O tiozão da balada é o protótipo da sociedade de gente que não soube envelhecer com sabedoria, colocando-se no seu devido lugar. Quem é o tiozão da balada? É aquele cara que ele está solteirão, porque chegou uma certa idade, ele olhou para a esposa dele e falou, nossa, minha esposa está velha. Aí ele resolveu, sei lá, sair a
caça e a procura. Então ele está indo, e ele é engraçado que ele está solteirão, com 60 anos, ele fala, e aí, vamos na Croco? Pessoal que não é aqui de Piracicaba, é só... pergunta pro Dorival depois, o que é? Vamos no... Tem Rapisódia, né? Eu adoro karaokê. Quero ir no Rapisódia lá no karaokê. Aí é o tiozão na balada, ele vai pra balada, aí ele pega um copo de uísque com um guardanapo e fica no meio de todo mundo de 14 anos dançando. Eu perguntava, do you wanna dance? E ele acha que está arrasando. São pessoas que têm profunda dificuldade de assumir responsabilidade. Por isso que para essas pessoas, família é complicado. Porque família é uma das mais sérias responsabilidades que um ser humano pode assumir em toda a sua vida. E sucumbem diante de desafios. Nós estamos diante de uma sociedade que, pelo medo do envelhecimento, comprou o pacote de que eu tenho que estender a minha mocidade e a minha juventude até quando eu posso. Só que a gente se esquece que a juventude, via de regra, não é um momento de aprofundamento da sabedoria, de uma boa filosofia de vida. A gente se esquece disso, vai alongando isso, vamos nos tornando eternos adolescentes, numa profunda síndrome de Peter Pan. Aí, quando chega a idade em que nós deveríamos estar com os nossos compromissos devidamente assumidos, nós não conseguimos. A nossa sociedade não consegue fazer isso. Cada vez mais vai ser comum você ver homens e mulheres de 40, 50, 60 anos tendo crises absurdas quando se virem diante de qualquer responsabilidade que deve ser assumida. E pior, como não conseguem assumir isso, diante do primeiro desafio, eles simplesmente vão trocar todos os seus relacionamentos para começar relacionamentos novos, até que as mesmas dificuldades do anterior apareçam e ele faça a troca totalmente como fez no passado, de novo, anos depois. No entanto, o autor, sabendo dessa pegada, diz assim, mas você precisa saber de uma coisa. Você pode sucumbir ao discurso da cultura que diz que isso é viver. Mas não se esqueça que por todas essas coisas, e do que ele está falando? Vai curtir a vida, segue o seu coração, faz, se os seus olhos desejam, manda bala. Não se esqueça que por todas essas coisas, Deus vai fazer o quê? Deus vai trazer julgamento. E essa é uma parte extremamente politicamente incorreta da Bíblia, que é rejeitada pela cultura. Porque a cultura gosta de pegar versículos que dizem, por exemplo, Deus é amor. E nós não podemos negar que há um versículo na Bíblia que diz que Deus é amor. Esse versículo está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Está explícito, sim, Deus é amor. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que diga Deus é tonto. Deus é enganável. Também há outros versículos na mesma Bíblia que diz que Deus é amor, dizendo aquilo que o homem planta, ele vai colher. De Deus não se zomba. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. É a mesma Bíblia que diz que vai chegar um dia em que Deus vai julgar todas as nossas obras. É a mesma Bíblia que diz que vai chegar um dia em que todos nós estaremos diante do trono de Deus para prestar contas das nossas vidas. A mesma Bíblia que diz, Deus é amor. A mesma Bíblia que diz, Jesus dizendo, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a Bíblia que fala, Jesus dizendo, há muita gente que por não dar fruto, por não frutificar na vida, simplesmente vai ser cortada e lançada no fogo. E ali vai haver ranger de dentes por toda a eternidade. Essa frase não é uma frase de algum estudioso da Bíblia. É uma frase que Jesus disse está na Bíblia. Veja como uma pessoa vivendo numa cultura bíblica sensata passa a ser alguém que começa a ponderar sobre todas as coisas e não se entrega ao discurso dizendo, aproveita porque não vai dar nada. Aliás, a gente se lembra da nossa mocidade. Sempre que alguém disse pra gente, vamos que não vai dar nada, deu ruim. Não teve uma vez na vida em que você ouviu assim,
Duvido que você faz isso. Aliás, essa é uma frase que deve ter sido cunhada pelo demônio. Porque às vezes você está assim, faço ou não faço? Aí alguém olha para você e fala assim, você não é homem. Pronto. E aí então o autor, olha o que o autor diz. Esse texto foi escrito há muito mais de 2000 anos. É importante a gente lembrar disso. Esse texto foi escrito há muito mais de 2000 anos. O autor disse assim, faz o que der na telha. Aproveita a vida, porque passa rápido. Lembre-se que Deus vai trazer julgamento sobre todas essas coisas. No entanto, afaste do coração o quê? A ansiedade. E acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. O autor está escrevendo isso há mais de 2000 anos e ele está dizendo o seguinte: quem vive de acordo com esse princípio da cultura, inevitavelmente vai se tornar o quê? Uma pessoa ansiosa. Porque o ansioso, ele quer aproveitar tudo agora, porque ele acha que não vai ter isso amanhã. Então ele precisa fazer em pouco tempo muita coisa. Sabe um dos dias mais ansiosos e de mais ansiedade da nossa vida? É o primeiro dia de férias. O primeiro dia de férias é de uma angústia, uma ansiedade, porque se você tem lá 30 dias de férias, você programou um monte de coisa e você já quer aproveitar no primeiro dia. E quando você vai dormir no primeiro dia de férias e você não fez quase nada do que se tinha programado, você pensa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E aí você faz tanta coisa nas férias, que quando você volta para o trabalho, você está o quê? Moído de cansaço. Você volta para o trabalho depois de 30 dias de férias, precisando urgentemente de férias. Sem contar que, às vezes, a pessoa se decepciona tanto com o que ela programou, que com uma semana de férias ela está pensando assim, não dá para voltar para o trabalho? Porque no trabalho a vida é mais calma e menos estressante do que nas férias. Aí o autor de Eclesiastes vai dizer, viu, faz o que dá no coração, só não se esquece de uma coisa. Isso vai dar uma ansiedade desgraçada. E nós estamos em 2019, mais de 2000 anos depois do que o cara escreveu isso, e qual é uma das principais síndromes do nosso tempo? Ansiedade. Estamos inseridos na cultura que comprou esse discurso e estamos colhendo o que a Bíblia diz que nós iríamos colher como consequência de comprar esse discurso. Ora, se você quer ser ansioso, tá aí, tá simples, a receita é essa. É assim mesmo que a cultura diz que é saber viver. Mas é um saber viver que está produzindo morte lenta a cada dia da nossa existência, fazendo com que nós vivamos cada dia da nossa vida sem ter vivido nenhum deles. E não viva, ele está dizendo, como se Deus simplesmente estivesse alheio a tudo que está acontecendo, porque ele não está. Mas aí vem o texto. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, eu não tenho satisfação neles. Agora vamos parar. Nós temos que responder agora com muita seriedade uma pergunta. Esses anos e esses dias vão chegar? Sim ou não? Para mim, o grande problema da cultura cristã do nosso tempo é que nós olhamos para esse texto e falamos assim, esses dias vão chegar. Mas isso é uma mentira. Porque quem é que está dizendo isso? É um cara que no fim da vida disse o quê? Eu não soube viver. A vida é uma inutilidade. Aliás, esse é o problema de nós tirarmos um versículo de todo o contexto e fazermos princípios de vida e teologia. Eu já vi um monte de cristão dizendo assim, olha, porque a Bíblia diz, inclusive, que vai chegar os anos difíceis em que nós não vamos ter prazer. Quem é que escreveu isso na Bíblia? O autor de Eclesiastes, que disse o quê? Que tudo na vida é sem sentido, que nada tem validade. Essa é a constatação de quem comprou o discurso da cultura.
Porque quando nós olhamos para a Bíblia, e os adeptos aqui daquelas Bíblias mais antigas, por exemplo, edição revista e atualizada da Bíblia, vão lembrar que na Bíblia, revista e atualizada, está escrito lá que muitos dos servos de Deus morreram cheios de dias em ditosa velhice. Morreram e morreram bem, chegaram bem no fim da vida. Se você confia nas sensações do seu corpo, os dias que virão serão horríveis para você. Se a nossa satisfação tem a ver com o que o nosso corpo pode fazer, então os próximos anos são de meter medo na gente. No entanto, a Bíblia diz que a nossa satisfação deve estar na alma e no coração preenchidos por Jesus, em que nenhuma dor do corpo pode tirar essa satisfação que é eterna, porque está na alma da gente. Quem aqui não tem história na família de gente que você vai visitar num leito de morte no hospital e você sai de lá confortado? Você vai lá tentando, achando que vai levar uma palavra de conforto e a pessoa conforta você. Às vezes você encontra pastores dizendo, eu fui lá orar por um irmão, por uma irmã, 90 anos internado, que o médico disse, não vai sair do hospital. E aí você chega lá meio constrangido, o que eu vou orar? Porque eu não vou orar para curar, porque aí o pastor não sabe muito bem o que orar. A própria pessoa internada diz, pastor, pode orar para que Deus me leve. Eu estou em paz, estou pronto, estou tranquilo, estou sereno. Aí o pastor vai lá e faz aquela oração, Senhor, leva o teu filho, leva a tua serva, e depois sai de lá, Senhor, agora não cura então. Agora já não é, não vai curar, porque aí, se o senhor curar, fico mal. Há um outro texto na Bíblia, que a gente tira do contexto e estraga todo o texto, que diz assim, que os anos de um ser humano podem chegar a 70 ou 80. Mas aí o que vai ser? Canseira e enfado. Você lembra quem escreveu isso? Isso é um salmo. Escrito sabe por quem? Moisés. Agora, peraí. Os conhecedores de Bíblia aqui, me ajudem. Com quantos anos Moisés morreu? 120. Quando Moisés diz, os anos de um ser humano chegam a 70, 80, mas a maioria deles é canseiro e enfado, ele não está falando do servo de Deus. Ele está falando de quem comprou o discurso da cultura. Porque ele está dizendo, a nossa cultura diz que a sua satisfação está no seu corpo. E se tiver, vai chegar a 70, 80, e a partir disso você tem que torcer para morrer logo, porque o seu corpo não vai dar conta. Não vai. Imagina, a Bíblia diz que Moisés, com 40 anos, ele era governador do Egito e foi expulso de lá por causa de um quiprocó. Aí ele fica 40 anos servindo o sogro dele no deserto. Aí quando ele está com 80 anos, ele está pastoreando, debaixo do sol escaldante do deserto, o rebanho do seu sogro. Com 80 anos, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro no deserto. E aí ele vê lá o Monte Sinai e fala, tem uma luz em cima do Monte Sinai. Aí o que ele com 80 anos diz? Eu vou lá. A gente já mostrou uma vez foto aqui do Monte Sinai. É uma subida que, olha, eu vou te dizer, a Boa Morte em direção à Paulista é fichinha. É uma subida que, ó, e ele, 80 anos, e ele tinha lá um Mizuno Air Shock Forever, não, ele tinha sandalhona de couro e subiu. E foi lá, chegou lá, ouviu, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. E aí Deus fala, agora você vai libertar o povo, desce lá e vai libertar o povo. 80 anos. Só que a gente comprou o discurso dele falando de quem não serve a Deus com todas as suas forças, de que, a gente tem que aproveitar a vida, porque logo vai chegar a vida, a parte da vida, como a Bíblia diz, que é canseiro e enfado. Mentira! Quem escreveu isso com 80 anos começou a libertar o povo de Israel do Egito. E depois caminhou. Imagina só, o pessoal no meio da caminhada no deserto. Moisés foi lá, deu uma acolhida no maná, entrou em casa, falou, não tem ninguém aqui, hoje esquisito. A hora que ele chega no centro do arraial, todo mundo, surpresa! Ê, parabéns! Um bolo sem velas em cima do bolo, e ele soprando com o pulmão todo forte. E com quem será? Com quem será? Aí com 120 anos... Ele chega na beira da terra prometida e Deus diz, agora você vai morrer, porque também, né, Moisés, não dá. Você não morre porque não tem uma gripe, não tem um resfriado, eu vou ter que... Aí o que acontece? Ele sobe a um monte para ver a terra. Qual foi a última atividade de Moisés com 120 anos?
fazer trilha. Aí ele subiu, aí Deus, viu tudo aí? Viu, ok, viu? Puf. Provavelmente teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. E a gente aqui comprando aquele discursinho de que, quando chegar no fim da vida, nossa, é só canseira, né? Oi, é até bom Deus levar antes. Se for para viver desse jeito, é bom, né? É bom nem ter nascido. É um lugar a mais no busão para estorvar. Nós compramos o discurso da cultura. E nós compramos sem perceber. Nós não notamos, nós fomos enganados pela cultura, que diz aproveite, porque quando chegar a velhice é ruim. Não é. Eu me lembro de ter visitado um senhor, eu não vou citar o nome, eu espero que os parentes que moram aqui em Piracicaba estejam assistindo, depois autoriza, a gente coloca o nome. Mas eu fui visitar um senhor que tinha já, por causa de problemas de diabetes, amputado as 2 pernas, numa cama. E ele já estava assim com problemas, acho que do Alzheimer. E ele simplesmente não lembrava de absolutamente nada. Mas o genro dele levou a mim e a Débora ali do lado dele e falou assim, quer ver só? Escuta isso. Aí perguntou para ele, mostrando a filha dele, sabe quem é essa daqui? Não sei. Aí perguntou da esposa, perguntou de um monte de gente, eu não sei, não se lembrava de absolutamente nada, não lembrava praticamente de quem ele era. E aí o genro dele disse para ele assim, e Jesus? Aí ele parou e ele disse, esse eu sei quem é. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, e dele eu não vou esquecer nunca. A cultura não explica isso. Me diz se aquele homem não tinha paz no coração. Me diz se aquele homem não tinha prazer na vida. E sabe o que aconteceu? Antes da gente sair, ele disse assim, podemos cantar um hino e fazer uma oração? Como é que alguém que esquece do próprio nome não esquece o nome de Jesus e não esquece um hino? Sim, vão chegar os dias em que a cultura vai dizer para a gente, não sobrou nada. E a gente vai dizer para a cultura, sobrou tudo. Porque no cristianismo até a morte é lucro e nós vivemos para a glória do nosso Deus. Nós não vamos viver comprando esse discurso mequetrefe, fraco, baixo, rasteiro, de que a gente tem que aproveitar aquilo que a Bíblia diz que a gente não tem que aproveitar para vender aquilo que a gente tem de melhor, que Deus tem guardado para nós no futuro. Nós não somos esse povo. Haverá uma época na vida em que a gente não vai mais ter nenhum tipo de prazer? Mentira! Imagine, por exemplo, se eu aceitasse esse tipo de discurso com relação ao meu casamento com a minha esposa. Porque, imagina só, eu com 80 anos, minha esposa com idade também. E assim, eu não sei o que a medicina vai inventar de medicamentos, de ginkgo biloba, pulus, aquela coisa toda. Mas se o meu casamento depender de satisfação do corpo, o que a gente faz com 80 anos e estiver casado? Por isso que muita gente treme quando ouve assim, vamos até o fim, mas o que a gente vai fazer no fim? Vai ter sexo? Está louco? Se tiver, infarta. Mas vai sobrar o prazer de dizer diante de Deus, Senhor, essa é a mulher que o Senhor me deu. É filha do Senhor. E vou amá-la, como a tua palavra diz, como Cristo amou a igreja. Se eu confiar no prazer do corpo e não na satisfação da alma, o que sobra da vida para a gente investir? Não sobra absolutamente nada. Nada. A gente, inclusive, vai ter que se vender a um profundo desespero de causa. Aí o texto continua dizendo, porque ele continua falando sobre isso. Antes que se escureçam o sol e a lua e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem,
quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Veja que esse cara está dizendo, vai chegar uma época em que isso vai acontecer e isso vai ser o fim. Isso não é o fim. Não é o fim. Para nós cristãos, isso não é o fim. Então o homem se vai para o seu lar eterno, os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Lembre-se, essa é a esperança de quem não esperou a coisa certa. Porque a esperança de quem espera a coisa certa não importam como serão os dias que virão. Eles serão vividos diante de Deus para a glória do Senhor e na esperança do nosso Senhor que vai voltar. Nós vamos vê-lo nas nuvens e vamos morar eternamente com Ele. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda quebre junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas o cara que está dizendo que você tem que aproveitar a juventude, porque vai chegar uma época em que você não vai ter prazer, ele está terminando a vida dizendo o quê? Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Agora diz para mim, diante do que nós sabemos da cruz e de um túmulo vazio, isso é verdade ou isso é mentira? Isso é mentira. Porque diante da cruz e de um túmulo vazio, tudo faz sentido. A vida tem uma perspectiva inimaginável diante da cultura que nos cerca. A vida faz sentido. E a vida que faz sentido tem a ver com Cristo, que faz tudo diferente, faz novas todas as coisas. Redime todas as coisas, faz com que tudo seja profundamente diferente. E mesmo quando todas as circunstâncias e todas as situações da nossa vida dizem não, nós ainda assim podemos dizer sim, porque nós cremos no sentido que Deus dá a todas as coisas, inclusive ao sofrimento quando ele vem sobre nós. Porque nós sabemos que até mesmo o sofrimento não dá a palavra final sobre qualquer coisa. Quem dá a palavra final é o que Deus faz a partir do que nós passamos. E para nós isso é fundamentalmente importante, para nós não cairmos em desespero. Quem acha que a juventude precisa ser aproveitada para fazer as besteiras da juventude, se esquece que o nosso Senhor, com 33 anos, tinha feito tudo o que fez e estava pendurado numa cruz. O problema é que, de novo, nós talvez tenhamos comprado o discurso da cultura que diz eu não sou besta para ficar tirando uma onda de herói, como cantou um outro cantor por aí, e morrer de pendurado, de ser besta e morrer de pendurado numa cruz. Porque eu não sei se você notou, a continuação da música diz isso. Eu não sou besta para tirar a onda de herói, eu sou vacinado, eu sou cowboy fora da lei. E depois ele diz que toda essa besteira de querer bancar o herói iria fazer com que ele fosse pendurado numa cruz. E a gente canta o discurso da cultura como se fosse verdade, dizendo, Jesus, com 33 anos, o senhor bancando uma de herói e morrendo numa cruz, eu não vou ser besta de fazer isso. Eu não vou ser tonto de fazer isso. Eu não. Eu vou viver uma outra realidade. Eu vou aproveitar os meus anos, porque os anos passam muito rápido, consumidos pela ansiedade, pela angústia, pela dor, pela sensação de que por mais que a gente aproveite, a gente não está aproveitando corretamente. A cultura oferece para a gente um copo de coca gelada no deserto. Aí você pensa assim, eles são bondosos. Mas quem conhece um pouco, como eu, de nutrição, sou um estudioso da nutrição humana, sabe que o pessoal que faz a coca, eles são muito espertos. Porque quando você termina de tomar um copo de Coca-Cola, você está com sede? Não, você acabou de matar a sede. Mas o composto foi feito para lhe dar sede. Lhe dá a sensação de que matou a sede para lhe dar mais sede. Então, quem lhe dá um copo de coca no deserto, está apenas lhe dando a oportunidade de daqui 30 minutos morrer pior, com mais sede. Oferecer um copo de coca no deserto e depois dizer, agora é por sua conta e risco, é exatamente o que a nossa sociedade faz. No entanto, a Bíblia diz que Jesus faz exatamente o contrário, como nós cantamos agora há pouco. Jesus é aquele que chega para uma mulher samaritana na beira de um poço e diz, eu estou com sede, me dá água. E a mulher samaritana olha para Jesus e diz,
O senhor é judeu, está conversando comigo, uma mulher samaritana, e aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, se você soubesse quem é que está conversando com você, você que pediria água, e eu lhe daria água para você beber, uma água que vai ter a sua sede saciada de uma vez por todas, e você nunca mais vai precisar beber da água que eu tenho para dar de novo. Essa é a profunda diferença entre a cultura do nosso tempo e o evangelho. A cultura oferece para você um copo de coca no deserto e diz: agora se vira. É o traficante que dá a primeira dose para depois fazer com que você tenha que entregar a vida inteira diante dele. Jesus disse: eu vou dar água para você, uma só vez. E se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Vão chegar os dias da velhice? Vão, mas você não vai ter sede. Você vai ter 80 anos sem sede. Você vai ter 100 anos sem sede. Você vai ter 120 anos. Pode estar com o corpo totalmente desgastado, mas vai poder dizer no último dia de sua vida: eu morro sem sede, porque Jesus me satisfez de uma vez por todas. É isso que a Bíblia oferece em contraposição à cultura. Diante disso, nós temos duas opções. Como Deus mesmo diz na palavra dele: agora escolha um caminho de vida e um caminho de morte. Vocês já sabem para onde é que cada um deles leva. Agora caminhe. Mas faça uma opção consciente. A cultura leva você para a morte, em que você vai beber areia tentando matar a sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Que Deus os abençoe. Senhor, nós somos gratos pela palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver todos os dias para a glória do Senhor, diante do Senhor, bebendo da água que o Senhor tem para oferecer a nós. Ajuda-nos a não comprar o discurso da cultura, um discurso mentiroso, mas aprendemos a viver de acordo com os padrões estabelecidos por Tua palavra. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.